Um dos grandes desafios dos pesquisadores e do governo brasileiro é o controle da pesca da tainha para a frota industrial de captura. Os peixes correm o risco de diminuição dos estoques pesqueiros. Medidas sempre geraram polêmica, mas para a temporada de 2018 foi estabelecido um sistema de cotas. A captura não pode ultrapassar 3.800 toneladas. Depois de 5 dias no mar, essa traineira, tipo de barco para a pesca da tainha, chegou com 75 toneladas de peixe no porão. A captura, feita entre o município gaúcho de Torres e Araranguá, no sul de Santa Catarina, foi considerada um sucesso. E o trabalho continuou no descarregamento nesse cais em Itajaí. Limpas, as tainhas ganham um mercado consumidor regional e de grandes centros. Considerada explotada, quando se tira mais recursos da natureza do que a capacidade de regeneração, os estoques pesqueiros da tainha correm risco de entrar em colapso. Por isso, pela primeira vez, em 2018 foi estipulada pelo governo federal a cota de captura. Nós temos muito peixe no mar com uma cota muito pequena. O peixe que nós vimos aí fora, em alto mar, você não tem noção do peixe que tem. E não podemos matar o peixe por causa dessa cota, que é muito pouca cota para nós. Pela parte dos órgãos ambientais, devia ter mais pesquisa sobre esse peixe, porque eles não têm noção da quantidade de peixe. Mas levantamentos feitos por instituições como a Universidade do Vale do Itajaí e a Universidade Federal de Rio Grande apontam a necessidade de controle. A cota faria com que nós não ultrapassássemos o limite sustentável da pescaria, ou seja, uma segurança biológica da população natural. Que não pode esquecer que a pesca é diferente de outras atividades, né, onde se explora um recurso natural, porque nós não controlamos as variáveis. As variáveis estão na natureza, né? Então, uma das formas de nós controlarmos a exploração do recurso é limitar o esforço de pesca sobre o recurso, ou seja, a capacidade de pescar. E a cota imita esse esforço, né? Tanto que a cota é usada por vários países do mundo, né? Não só países desenvolvidos, mas nossos vizinhos da América do Sul, como Argentina, Chile, Peru, usam a cota como um instrumento de garantia de sustentabilidade biológica. Nós precisamos de melhores dados? Sim. Precisamos saber a real captura, a real abundância? Sim. Mas vários estudos independentes, vários estudos, inclusive na época lá em que o IBAMA, por exemplo, trabalhava com as pescas e tinha os seus grupos de estudos, já indicava essa redução, levando a espécie já em 2005 a classificada, né, como uma espécie sobreexplorada, ou seja, é quando a pesca está acima dos níveis sustentáveis para o estoque reprodutor. De que forma que o governo ele vai monitorar essa cota e esse limite de captura? É uma situação nova, né, para a tainha no Brasil, né? Então, assim, na verdade vai ser um experimento mesmo, ou seja, como que vai se comportar a questão do próprio setor pesqueiro em relação a elas, né? Ou seja, como que ele vai trabalhar com essa possibilidade do quê? Então, nesse caso dessas cotas, elas vão estar associadas ao SIG-CIF. O que é o SIG-CIF, né? É justamente a entrada do pescado dentro da indústria, é necessário um CIF. Na região de Itajaí, que tem a maior frota de embarcações industriais do país, foram 27 dos 50 barcos licenciados para a pesca da espécie. Vai favorecer um trabalho muito bom de educação. O que é isso? Porque a gente sabe que todos os anos vai ter 50 barcos para trabalhar, vão fazer uma grande reunião no final do período, ou seja, setembro, outubro, para ter uma avaliação. Consequentemente, vamos ver se foi prejudicial ao estoque ou não foi, porque nós temos um valor regulamentado da questão sustentável. Se foi 2.500 toneladas, é suficiente? Foi bom? Não, não foi. Então, reavalia a questão da cota para que ano que vem possa cada vez mais ter uma questão sustentável para todos os barcos pescar. O plano de gestão iniciou em 2014 com 60 embarcações. E gradativamente a frota industrial ela vai ser reduzida em 20%, desde que seja o plano de gestão seja mexível, ou seja, estudável. O governo não fez a parte dele, que é fazer o estudo a cada ano. Consequentemente, a frota industrial ela foi sempre prejudicada. O que a gente solicitou, junto com o artesanal, junto com o anilhado, para que possamos todo ano fazer essa avaliação, e isso sim é um plano de gestão para nós cada vez mais, ou seja,
controlar a espécie que nos prejudica a nossa pesca sustentável do futuro. O estoque pesqueiro tem algumas características importantes. Ele deve haver biomassa disponível, você deve ter acesso, ou seja, acesso a essa biomassa, a remoção dessa biomassa, e ele deve ter um significado econômico, ou seja, deve ter um comércio associado a ele. Você compra esse peixe que é pescado. Se você não tem comprador, você não pesca, né? Então este é um estoque pesqueiro, ou seja, um estoque explorado comercialmente, né? Ao mesmo tempo, um estoque pesqueiro tem características genéticas peculiares que dão a ele parâmetros populacionais diferenciados, ou seja, um estoque pesqueiro ele tem organismos que se cresce de uma determinada forma, tem mortalidade de uma determinada forma, ou seja, eles são uma unidade em que você faz gestão sobre ela. Não resta dúvida de que a tainha é admirada e reina absoluta na temporada da espécie, principalmente no sul do país. Mais admirada ainda é a ova, que muitas vezes vale mais que o próprio peixe. Pode ser consumida in natura ou transformada em um produto de exportação, conhecido como o caviar brasileiro. Do descarregamento até a limpeza, a tainha guarda um tesouro, retirado tão logo chega nas indústrias de manufatura do pescado. A ova é cobiçada e move um comércio à parte. Pode chegar até 80% a mais do que o preço do peixe inteiro. Exportadas, rendem divisas, valorizando ainda mais a pesca da espécie. Desde 2009, esse empresário importou da Europa a ideia de transformar a ova em um produto fino, a botarga, palavra em italiano que traduz o processo que o produto passa. O negócio surgiu de uma dificuldade em exportar a ova in natura. Eu já exporto ova de tainha congelada, fresca, há mais de 15 anos. Em 2008 eu tive fiz uma safra onde eu fiquei com uma ova congelada, umas 60 toneladas de ova de tainha congelada, sem poder exportar, em função da crise da Europa e crise cambial aqui no Brasil, eu fiquei com essa ova estocada. O Sérgio é especialista em botarga. Trabalhou nos países banhados pelo mar Mediterrâneo, onde a ova desidratada é uma iguaria fina. A ciência para a transformação é simples. Sérgio, assim que o produto chega aqui, quais são os passos que ele vai sendo submetido até que seja transformado na botarga? Exato, essa transformação da ova para a botarga ocorre da seguinte forma: ela chega para nós in natura, congelada, como ova de tainha, e o primeiro passo, ou seja, é descongelar. O segundo passo é limpeza, né, o toalhete das vísceras, tirando o sangue, extraindo da ova. O terceiro passo é a salga, né, com sal fino, refinado. E aí você deixa em tempo de 1h30, 2 horas, isso depende do tamanho da ova. E aí o quarto passo, depois de 1h30, 2 no sal, é a limpeza, é tirar o excesso de sal, porque o sal ele serve para desidratar a ova. E aí você retira o excesso do sal na água, está pronta para ser levada na estufa, para permanecer durante 4, 5, 6 dias até mesmo, dependendo do tamanho também, na estufa para secar ela. O pesquisador da Univale, Paulo Schwingel, especialista em recursos pesqueiros, diz que a valorização da ova não interfere no risco de colapso do estoque da tainha. Obviamente que esse é um segmento da indústria, né, que cresceu nesses últimos anos, né, e isso levou a um maior interesse à pescaria. Ao mesmo tempo, não pode se esquecer que, havendo ou não essa indústria, operando ou não, a pescaria da tainha, ela continuaria operando, ou seja, a remoção da biomassa iria continuar. Na verdade, essa indústria ela tem a capacidade de gerar mais empregos, né? Isso seria bom. O que nós temos que controlar, né, é a capacidade do estoque responder a essa remoção.
Ainda sobre a demanda, o produto, depois de fabricado aqui, ele é enviado para comércios e também para a parte da culinária, né? Sim, principalmente para a área de chefes de cozinha, de restaurantes. Ele é muito apreciado aqui no Brasil hoje. Os melhores chefes hoje, Alex Atala, Roberto Sudibrac, Roberto Ravioli, enfim, uma gama de chefes aí hoje renomados, Claude Touragot, Felipe Bronze, todos são nossos clientes hoje. E aqui o Marlos vai explicar pra gente como que são feitas as receitas com a botarga. Marlos, o que vai ser preparado hoje? Então, hoje a gente vai preparar um atum com ovo de codorna, botarga, azeite trufado e flor de sal. Esse prato, ele é uma criação aqui do restaurante ou já é tradicional? É uma criação nossa, é um prato mais na pegada de fusão da culinária japonesa aí. E é um prato que tem vendido muito, todo mundo gosta, bem legal. Então, pessoal, a gente vai preparar aqui uma receita de atum, que a gente vai dar uma leve selada nele. E agora a gente vai cortar em lâminas não muito grossas. Fiz um ovo de codorna mal passado aqui numa frigideira antiaderente e depois usei um cilindro para cortar ele e deixar ele bem redondinho. Um fio de azeite trufado em cima dos ovos também. E agora a nossa botarga. Vou usar aqui algumas flores comestíveis também, só as pétalas dela. Esse foi o prato que a gente preparou hoje, né? Espero que toda a tua equipe goste aí. E é isso aí. Na área da culinária japonesa ali, a gente tem o karasumi. Karasumi nada mais é que a ova da tainha curada no saquê. O que acontece? O fato curioso dela é que quando um casal jovem acaba de se casar, de criar o matrimônio, ela é dada como presente em simbologias, dizendo que o casal vai ser muito fértil por ser uma ova, então eles entregam como presente, dizendo sobre a fertilidade, né? Essa é uma curiosidade muito interessante da parte asiática.